Então nós vamos começar hoje a compartilhar alguns capítulos no livro de João, no Evangelho de João. Deus, na sua misericórdia, tem me ajudado a ver algumas verdades preciosas que têm tocado bastante no meu coração. Nesses capítulos que nós vamos compartilhar, eu gostaria de estar entendendo do Espírito de Deus, compartilhando isso com os irmãos. Vemos que o Senhor tem trazido, a sua palavra, tem visitado o nosso coração e tem com certeza trabalhado na nossa vida. O propósito dele, o desejo dele se cumpra em nós como seus filhos, e com certeza o Senhor nos ajudará nisso. Que a obra dele, como nós vimos nos últimos domingos, é ele que está fazendo, ele é o Senhor dela, e ele é suficiente para fazer esse progresso de salvação e de revelação em cada um de nós. Então nós vamos orar, o que você quiser, fechar seus olhos. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, nosso coração, nossa vida, que necessita desesperadamente da Sua palavra. Mas mais do que isto, Senhor, declaramos que a Tua palavra, Senhor, é eterna e soberana, e que ela precisa, porque esta é a Sua vontade, se manifestar, Senhor, em glória, em poder, de uma forma que o Teu propósito eterno, Senhor, seja manifesto, para que o Teu nome seja glorificado. Que o Senhor mesmo faça isto, Senhor, em nosso meio. Que o Senhor nos visite por Tua palavra. E que o nosso coração, o Teu socorro, Senhor, responda, crendo, se submetendo e recebendo, Senhor, a Sua palavra. Ajuda, Senhor, a nossa mente, nossa atenção, e nos guarde, Senhor, neste lugar, na Sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Queria, assim, pedir a colaboração dos irmãos, que se esforçasse assim, para prestar atenção, para que realmente a gente conseguisse ouvir e repartir a palavra de Deus tão preciosa para a nossa vida. Então vamos para João capítulo 13. Querendo o Senhor, nós vamos compartilhar do capítulo 3 até o 17. Nós temos
Esses 4 capítulos, tudo que aconteceu nesta última Páscoa que Jesus participou com os seus discípulos. Então, capítulo 13, versículo 1, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nós sabemos, olhando para os 4 evangelhos, que Jesus, ele celebrou, né, a última Páscoa com seus discípulos um pouquinho antes do dia que normalmente a Páscoa acontecia. E ele fez isso porque ele seria o Cordeiro Pascal, né, que seria morto no dia certo da Páscoa, naquele horário exato, né, que o Cordeiro era sacrificado. Então ele não tinha como celebrar a Páscoa com seus discípulos no dia e na hora certa, porque ele seria o Cordeiro. Então ele antecipou um pouquinho, né, a celebração dele com seus discípulos. Isso está no Evangelho de João, né, está também nos outros, mas no Evangelho de João está aqui no capítulo 13, o seu início. E João fala que antes dele passar, né, para o Pai, ou seja, antes dele deixar este mundo, antes dele retornar para a glória, de onde ele veio, de onde ele é, ele amou os seus discípulos e amou até o fim. Eu queria que juntos, né, a gente fosse assim marcando algumas palavras, algumas expressões bastante importantes, né, que nós temos nestes 4 capítulos. Depois a colocação delas, uma do lado da outra, ou combinando estas falas que de alguma forma predominam, né, estes 4 capítulos, as riquezas, né, que estão aqui, elas vão sobressaindo, né, e com a ajuda do Senhor nós vamos conseguindo ver nestas riquezas e trazer para o nosso coração, com certeza, sendo essa a vontade do nosso Deus. Então aqui nesse primeiro versículo, nós já temos essa expressão aí. Eu gostaria que você fosse guardando ela no seu coração. Jesus amou os seus até o fim, antes dele retornar para o Pai. Versículo 2. Durante a ceia, então eles estavam ceando. Se você olhar para os outros evangelhos, eles estavam num cenáculo, né? Era uma espécie de um salão, de uma sala grande, uma casa grande. E tendo já o diabo, interessante, o diabo aparece aqui, né? Posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Então o diabo já tinha conseguido um espaço, né? Uma cabeça de ponte aí no coração de Judas. Já tinha um lugar que ele dominava, que ele reinava no coração de Judas.
E ali estava plantada a semente que ele deveria trair Jesus. Mas Judas estava lá, na ceia, junto com os demais discípulos e o próprio Senhor. Verso 3. Sabendo este, se referindo a Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Dê uma observadinha neste versículo também, né? Jesus falou para Pedro: Pedro, o que eu estou fazendo, você não pode compreender agora. Depois você vai compreender. Dando a entender que havia algo para além daquilo que Pedro, podia ver, podia compreender naquele momento, naquilo que o Senhor estava fazendo. Versículo 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro era 8 ou 80, né? Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então tinha alguém ali que não estava limpo, né? Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Esse texto aqui, ele é bastante rico, né? Mas eu queria que os irmãos guardassem só essas frases, né? Esses pontos que nós destacamos aí, que Jesus estava na última ceia, que estava se aproximando a hora dele retornar para o Pai, né? Que ele amou os seus até o fim, né? E quando ele foi lavar os pés de Pedro, Pedro a princípio recusou, o Senhor falou para ele: Pedro, o que eu estou fazendo você não pode entender agora, depois você vai entender. Que havia algo que ainda estava encoberto para Pedro, e se estava para Pedro, estava também para os demais. Então vamos continuar. Verso 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? O próprio Senhor tinha acabado de falar que eles não podiam compreender, né? E o Senhor agora pergunta: vocês compreenderam? Será que eles responderam?
vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Os discípulos chamavam o Senhor Jesus de Senhor e Mestre. Senhor e Mestre. Jesus disse, é verdade, eu sou isso aí. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Mas presta atenção nesse versículo 19. Jesus fala para os seus discípulos, estou falando essas coisas para vocês, ou seja, que alguém vai levantar o calcanhar contra mim, antes que aconteça. Para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Essa expressão aqui, eu sou, foi aquela que o Senhor usou no dia em que ele apareceu na sarça ardente para Moisés lá no deserto. Quando Moisés quis saber quem era Deus, né? Qual era o seu nome, porque afinal de contas Deus estava enviando ele para o Egito para libertar o povo de Israel, e ele disse, quando chegar lá, o que eu vou falar? Qual é o seu nome? E Deus disse para Moisés, né, que ele era o eu sou. E Jesus está dizendo aqui para os discípulos, que até então chamavam ele de mestre e de senhor, que ele é o eu sou. Mas isso eles não conseguem ver. Está escondido. E no versículo 20, dê uma olhadinha aí. Guarde isso aí também no seu coração. Ele diz, olha, aquele que recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então Jesus estava falando de alguém que havia enviado. Estava falando do Pai. E ele estava se apresentando, né, ou se declarando filho
Mas eles também não conseguem ver isso com clareza, porque eles estão chamando Jesus de mestre e de Senhor. E estão sentados no cenáculo, comendo o cordeiro pascal. A cruz está ali na frente, já ela vai ser introduzida. E Jesus está falando essas coisas para os seus discípulos. Versículo 21. Ditas estas coisas, angustiou-se em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Difícil para o Senhor falar isso, né? Acho que ele se angustiou. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um de seus discípulos a quem ele amava. Nós sabemos que quem estava perto do Senhor ali era João, né? João não diz que é ele, mas era ele. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após um bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Que coisa terrível, irmão. Você se lembra que lá no começo, Satanás já tinha posto no coração de Judas que ele traísse o Senhor, não foi? Talvez ele já tinha conseguido isto, né? Antes deste dia aqui. Ele já foi para a reunião com aquilo no coração. Durante a reunião, Jesus fala: olha, alguém vai me trair. E aí os discípulos quiseram saber quem era. E Jesus fala assim: olha, aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado, esse é o traidor. A gente sabe que havia um costume na época que o anfitrião, quando ele queria honrar uma pessoa que estava participando, né, que estava à mesa, ele pegava um pedaço de pão, molhava e dava para esta pessoa. Aquele que o anfitrião servia esse pedaço de pão molhado, era indicado como uma pessoa especial para ele naquela reunião. E o Senhor fez isso com Judas. Ele não deu um pedaço de pão para Judas para dizer: ó, esse aqui é o traidor. Ele honrou Judas. Alguém já disse que fazendo isso, era como se o Senhor estivesse dando boas-vindas à cruz. Porque Judas ali, de uma certa forma, representa o ápice da queda humana.
o pior dos piores. Ou seja, depois de Judas não tinha como a humanidade ser pior, porque na pessoa de Judas, ela esteve com Jesus durante 3 anos e meio, vendo a sua obra, ouvindo as suas palavras, desfrutando das suas bênçãos, né? E depois é capaz de vender ele por 30 moedas de prata. E quando ele faz isto, o Senhor está, de uma certa forma, já contemplando a cruz, que a traição de Jesus vai introduzir, né, vai trazer logo em seguida a cruz, o Calvário, enfim. Mas uma coisa interessante aqui também, quando Judas pega o pão molhado e come, o que acontece com ele? Imediatamente o diabo entrou nele. Não dá para a gente imaginar uma situação dessa? Né? Vamos supor que fosse uma sala desse tamanho aqui. Eles estavam ceando. Jesus estava ali, literalmente ali. E o diabo estava por ali também. E ali ele entrou Judas. Não foi lá fora. Não foi depois da reunião. Ali. E quando ele entra em Judas, o que o Senhor fala para ele? Então disse o Senhor, o que pretendes fazer, faz-o depressa. Fiquei olhando para esse versículo a princípio, não sabe que o Senhor estava falando para Judas ou para o diabo aqui, né? Porque os dois estão juntos ali. Né? Mas depois, vendo o contexto, a gente percebe que está dizendo para Judas. Né? Então, quando Judas rejeita aquele último gesto do Senhor Jesus, não tinha mais como fazer nada. O diabo entrou nele, ele foi lá vender o Senhor e depois se enforcou. O diabo vem para roubar, matar e destruir. 28. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordena que desse alguma coisa, lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Interessante isso, né? Quando o diabo entrou em Judas, ele não conseguiu ficar ali mais nem um minuto. Ele teve que sair. Nós vamos continuar. Quando ele saiu, disse Jesus. Então, eu queria que vocês guardassem isso que nós vamos ler agora. Agora foi glorificado o Filho do Homem. E Deus foi glorificado nele.
Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E glorificá-lo-á imediatamente. Nossa, que coisa tremenda. Só para a gente ir guardando, vou ler de novo o versículo 1 desse capítulo. Ouça aí. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então Jesus sabia que havia chegado a hora. Mais alguns minutos, um tempinho, ele lava os pés dos discípulos, ele molha um pedaço de pão e dá para Judas, o diabo entra em Judas, e Judas vai lá vender ele para o pessoal do templo, né? Aí Jesus introduz algo aqui maravilhoso, grandioso. Agora foi glorificado o Filho do Homem. O que aconteceu, irmãos, que Jesus foi glorificado? Aconteceu um negócio terrível. Um Judas sai endemoniado da sala. E Jesus disse, o Filho do Homem foi glorificado. Será que os discípulos estavam entendendo? Tinha alguém ali acompanhando isso? Com certeza não. O Filho do Homem foi glorificado. E Deus foi glorificado nele. Alguém viu acontecer alguma coisa ali que Deus fosse glorificado? Mas Jesus está dizendo que isso acabara de acontecer. Também Deus é glorificado nele mesmo. Ficou mais difícil ainda. Filho do homem foi glorificado. Deus foi glorificado. E agora diz que Deus foi glorificado nele mesmo. E glorificá-lo-á imediatamente. Jesus, ele está introduzindo ali mais uma pedra, vamos dizer assim, desta grande construção de Deus. Ele está dizendo para os seus discípulos que dentro daquele propósito eterno de Deus, que Deus tem trabalhado desde as eternidades passadas, para a sua glória, que Deus tem trabalhado desde as eternidades passadas para a sua glória, em seu Filho, e por seu Filho, e para o seu Filho, naquele exato momento, esta obra estava dando mais um passo. Por que ela estava dando mais um passo? Porque a cruz está sendo preparada ali na frente. Para onde Judas foi? Ele foi fechar o negócio com
as autoridades, né, com os judeus, quando ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mas isso aqui estava encoberto. Vamos continuar. Verso 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus introduz uma outra coisa aqui que eles também não sabiam de nada. Eu vou ficar mais um pouquinho com vocês, depois eu vou, e para onde eu vou vocês não podem ir. 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Irmãos, olha o que o Senhor faz aqui. Fala assim, eu vou ficar mais um pouquinho com vocês, depois eu vou embora, e para onde eu vou vocês não podem ir agora. Mas eu deixo um mandamento para vocês, que vocês se amem. Assim como eu vos amei. E se vocês fizerem isso, todos saberão que sois meus discípulos. Quem lembra o âmago da lei, ou o mandamento principal da lei, a antiga aliança, o pacto antigo que Deus fez com o povo de Israel? Qual era o principal mandamento? Amarás o Senhor, teu Deus, de... E mais? E o que mais? Então, o que Jesus faz aqui? Versículo 34. O Senhor esqueceu dele? O Senhor não fala aí, olha, vamos embora. Estamos fazendo um novo pacto e mandamento número 1. Qual deveria ser? Qual a lógica aí? Hã? Me ame. Depois amem os seus irmãos. Mas Jesus não fala isso. Ele disse, amem uns aos outros como eu vos amei. E Pedro, irmãos, os demais discípulos estão escutando isso. Estão escutando. Eles estão sentados ali, estão comendo a ceia, e Jesus está falando isso.
Perguntou-lhe Simão Pedro, sempre o Pedro, né? Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Irmãos, que relação existe entre essa afirmação de Pedro e o que o Senhor havia acabado de falar? Que relação existe? O que vocês conseguem ver aí? Que relação que existe entre essa afirmação de Pedro e o versículo 34? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Hã? Foi muito. O amor de Pedro era da velha. Hã? O amor de Pedro era da velha. Estava falando de coisas espirituais e Pedro estava falando de coisas naturais. Entendeu? Assim, muito natural das coisas. Jesus falou para amar o próximo, e Pedro estava querendo amar ele. Isso que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando o Senhor fala que Ele está deixando esse mandamento, e esse mandamento era para amar o seu próximo, como Ele, o Senhor, havia amado eles, se eles fizessem isso, todos iriam saber que eles eram discípulos de Jesus. Vocês acham que Pedro considerou isso difícil, fácil? Dá para encarar? O que vocês acham? Ele achou fácil. Ele achou que dava, né, irmão? Ele achou que dava. Se propôs nisso. Isso. Ele achou que dava. E quando o Senhor falou que ia embora, e que para onde ele ia, Pedro não podia ir naquele momento, ele falou, não, mas que negócio é esse? Eu estou prontinho. Eu sou capaz de por ti dar a própria vida. Eu amo. Eu amo os meus irmãos, eu amo o Senhor, eu estou prontinho. E Jesus vai responder para ele, Pedro, 38, darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Três vezes. Então, o que é? Qual era a condição daqueles homens que estavam ali com Jesus, naquele cenáculo, participando da última ceia? Eles tinham condições de amar o Senhor Jesus? O que foi mais ousado lá, que disse que amava tanto que era capaz de morrer por ele, ele falou, oi, vem, você vai me negar 3 vezes. Os outros que não falaram nada, talvez fosse um pouco pior, né? Aí a gente tem que fazer uma pergunta. Adiantaria alguma coisa o Senhor ali, naquele contexto, naquela realidade, dizer para aqueles homens, ó, mandamento número 1,
me amem. Me amem acima de todas as coisas. O Senhor não faz isso. Não há nenhuma condição naquele ambiente ali para que isso fosse atendido, para que isso fosse satisfeito. Mas, de uma certa forma, Jesus introduziu uma questão muito importante ali. Diz, olha, eu estou deixando um mandamento com vocês. Vocês se amam. Guarda isso aí. Depois nós vamos avançar nessa. Capítulo 14. Esse capítulo é bastante conhecido, né? Talvez nós vamos compartilhar hoje, seja um pouco estranho para você. O Senhor disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Veja, irmãos, que Jesus introduz aqui uma outra coisa importante, que com certeza os discípulos não tinham qualquer conhecimento e entendimento sobre isso, que é a casa do Pai. Que casa do Pai é esta? E Jesus disse: eu vou preparar lugar para vocês. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Mas há uma maneira de olhar para esse texto, vendo a casa do Pai como os céus, né? Como a eternidade. Aí pega esse texto aqui, junta com alguns textos do livro de Apocalipse, e a casa do Pai vira uma cidade com ruas de ouro, com quarteirões bem demarcados, né, e coisas assim. Mas quando a gente olha, né, para esses 4 capítulos, nós vamos descobrir que a casa do Pai, que Jesus está falando aqui, não tem nada a ver com os céus. Ele está falando de outra coisa. Ele não está dizendo que ele vai para o céu construir casinhas para a gente morar lá na eternidade, né? Eu vou morar na rua 15, o outro na rua 14 e por aí vai. Até porque, quando João viu a cidade celestial, ele só viu uma rua, irmão, não está no singular lá. Está no plural. Comprida essa rua. Comprido. Mas Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas. Ele disse: se não fosse assim, eu não estaria dizendo isso para você. Mas eu vou preparar lugar para você. Por isso que eles não podiam ir antes que o lugar fosse preparado, né? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou
estejais vós também. Dê uma olhadinha no versículo 23, irmão, desse capítulo 14. O que está escrito aí? Está escrito aí. É para nós, Bruno. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós iremos a ele e faremos morada nele. Onde é que o Pai mora? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Escuta. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aonde é a casa do Pai? Igreja. Dê uma olhadinha em Efésios, capítulo 2. Vamos ver o versículo 20, 21 e 22. Lê para nós, Fernando. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo nele mesmo Jesus Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, o qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, está dizendo que a casa de Deus é Cristo e a sua igreja. Ou a pedra angular, aquela que foi rejeitada pelos construtores, que é o fundamento, e depois cada um que crê nele, cada um que se une a ele, como pedra viva, né, como disse o apóstolo Pedro, colocada sobre esse fundamento, nós temos um edifício vivo, uma casa viva, aonde Deus habita ou mora em espírito. Esta é a casa de Deus. Mas esses homens aqui, irmãos, eles não estavam entendendo isso. Eles não tinham condições de entender isso. E Jesus continua falando. Ele vai, né, introduzindo isto e vai avançando. E vamos nós também, né? Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Eles não sabiam. Como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Versículo 7. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também meu Pai. Jesus aqui introduz uma outra coisa maravilhosa. O que é que ele introduz aqui? Deus só pode ser conhecido na face de Cristo. Se vós tivesseis me conhecido, conhecereis também meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes vistos. E os tendes visto. Mas Felipe não concordou com isso não, né? Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele queria ver literalmente o Pai. Jesus disse a Felipe: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Irmãos, Jesus sabe o que está falando, não sabe? Mas os discípulos não entendem o que ele está falando. Mas ele continua falando. E graças a Deus que ele falou. E o que ele disse para Pedro, lá na hora que ele lavou os pés de Pedro, continua valendo aqui. Eles estão na mesma reunião, eles não saíram da sala. Eles não mudaram de lugar, o ambiente é o mesmo. Felipe, o que eu estou falando e fazendo, você não entende agora. Depois você vai entender. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Presta atenção no versículo 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Jesus introduz aqui algo maravilhoso de novo. O que ele introduz aí? Eles também não sabiam nada disso. Jesus disse: eu estou no Pai e o Pai está em mim. O Filho eterno de Deus, aquele que foi gerado de Deus, que é Deus, estava escondido. Jesus está dizendo: o Pai está em mim e eu estou nele. Se vocês não conseguem crer no que eu estou falando, creiam. Por causa das obras. Porque eles tinham visto Jesus fazer muitas obras que só Deus podia fazer. Não foi assim? 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, também as farás. Também
Deixa eu ler de novo, me perdi. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores farás, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Jesus coloca mais uma coisa maravilhosa aí. Ele está dizendo que aqueles crescem nele seriam introduzidos nesta comunhão, nesta unidade que existe no Deus Trino. Será que alguns dos discípulos ali sabiam disso? Mas Jesus disse, depois vocês vão ficar sabendo. Agora veja, irmãos, interessante, o versículo 15. Está escrito no versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Só aqui Jesus vai falar que ele estava buscando este amor nos seus discípulos ou na sua igreja. E ele faz essa combinação, né, de se vocês me amarem de verdade, vocês vão guardar a minha palavra. Guarda aí. Versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Senhor introduz aqui, irmãos, mais uma coisa maravilhosa. Ele diz que vai rogar ao Pai, e o Pai vai dar o Consolador. Mas a maior promessa que nós temos na Bíblia está aí nesse versículo. É a vinda do Espírito Santo de Deus. Se você olhar para as coisas que Deus prometeu para Abraão, o ápice, vamos dizer assim, das promessas, e da promessa, ela tem como alvo, né, a morada do Espírito de Deus no homem. Jesus disse que estava chegando a hora do Consolador vir. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14, Paulo diz que Jesus se fez maldição no nosso lugar, para que nós pudéssemos receber a bênção de Abraão. E o Espírito de Deus pudesse ser dado, pudesse ser derramado sobre nós. Olha aí no capítulo 15, versículo 26, está escrito.
Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Este é o Consolador. Em Atos capítulo 1, versículo 4, lê para nós, Celso. E comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Que promessa é esta que o Pai fez? Ele daria, né, o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, iria para ficar quanto tempo? Para sempre. Os profetas na antiga aliança, eles disseram que o Senhor seria chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Isto se cumpriu plenamente com a vinda do Espírito Santo de Deus. Quando Deus obteve a sua casa, seu santuário vivo, e nele pôde habitar, então nós temos Emanuel, nós temos Deus conosco. Versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade? Porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Naquele dia, vós conhecereis. Irmãos, por que eu estou lendo todos esses versículos e sinalizando alguns versículos, algumas expressões? É para a gente observar, né, que Jesus vem falando de muitas coisas preciosas que estão no coração de Deus e nas obras de Deus desde os tempos eternos, mas que não podem ser experimentadas e nem compreendidas e nem recebidas por nenhum daqueles discípulos que estão com ele ali naquele cenáculo, participando daquela última ceia. Mas, finalmente, eu creio que Jesus fez isso com muita alegria, porque ele mesmo vai dizer aqui, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, eu vos enviarei. Jesus anuncia com muita alegria que o dia de conhecer todas estas coisas havia chegado.
estava ali na frente. E não só isso. Uma vez, sendo possível revelar e mostrar isso para os homens, Deus alcançaria o seu propósito. Ele faria avançar a sua obra até ela atingir a plenitude. Agora sim, Deus vai ter todas as coisas necessárias para que o seu propósito eterno se cumpra. E por isso nós vimos Jesus se alegrando e dizendo: olha, agora o Senhor vai ser glorificado, agora o Filho do Homem vai ser glorificado, quando Judas sai para vender ele por 30 moedas. Porque não só a redenção será realizada, mas muito mais do que isso, o tempo de revelar, de tirar do segredo de Deus, aquele mistério que está escondido desde os tempos eternos, chegou. E Deus vai fazer isso. E o Senhor está ali com seus discípulos, fazendo este anúncio maravilhoso e glorioso. Naquele dia, vós conhecereis. Diz: olha, o mundo não vai participar disso. Não é o que está escrito aí? Porque o mundo não pode receber o Espírito Santo. Porque não vê e nem o conhece. No versículo 20, naquele dia ele fala que vocês vão compreender tudo aquilo que ele estava falando, quando ele falou que estava no Pai, que Tudo. Pegou a ordem da luz. Mas o mundo fica de fora. Porque o mundo está morto. E o mundo funciona com base em coisas naturais. É o Pedro perguntando se lava o pé, se não lava o pé. É o Felipe que quer ver o pai. Jesus disse: eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Então ele vai vir, vós o conheceis, porque ele habita convosco e ele estará em vós. O Emmanuel vai se cumprir plenamente. Ainda por um pouco o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. O Espírito Santo de Deus é visto pela vida eterna que Ele próprio, Espírito Santo, concede àquele que crê em Cristo Jesus. O mundo não pode ver o Espírito de Deus porque ele só tem estes olhos. Mas aquele que é remido tem os olhos da vida, ou os olhos do Espírito recriado.
Por isso Jesus disse para os discípulos, vocês não podem ir comigo agora. Não havia redenção ainda, a cruz estava por vir, o sangue ainda não havia sido derramado, não havia ressurreição. Eles não tinham como ver a casa do Pai, não tinham como entrar na casa do Pai, eles tinham que esperar um pouco. Mas Jesus disse, assim que eu preparar o lugar, vocês vão entrar comigo. E aonde eu estou, vocês vão estar também. Eu queria, irmãos, que alguém abrisse em Atos, capítulo 2, nós ainda temos alguns minutos. Alguém lesse o versículo 32 e 33. Deus ressuscitou a esse Jesus que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que fosse agora vezes e vezes. Então isso acontece no dia de Pentecostes. Quando Jesus foi elevado, quando ele foi entronizado, ele cumpriu a promessa do Pai. Ele derramou, ou ele deu o Espírito Santo de Deus, e ele veio habitar no seu povo para sempre. Colossenses, capítulo 1, versículo 24 a 29. Pode ler, irmão. Tá bom? Quiser ler, por favor. Isso. Colossenses 1, 24 a 29. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então Paulo está dizendo aí que havia um mistério oculto em Deus, mas que agora esse mistério foi revelado. O que é esse mistério? Cristo em vós, esperança da glória. E Deus quis revelar aos seus santos, né, esse mistério. Ou seja, isso se tornou possível com a vinda do Espírito de Deus, com o derramamento do Espírito de Deus. Então, todo o propósito eterno de Deus foi descortinado. Eu vou ler um texto aqui em Efésios, né? Paulo fala a mesma coisa, só que eu coloco uns detalhes importantes aqui. Ouça, irmão. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros.
Pois segundo uma revelação, certo? Segundo uma revelação, naquele dia vós conhecereis. Então viria alguém para revelar todo o coração do Deus eterno. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando leres podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Paulo não aprendeu nada sobre Cristo numa escola de teologia. Ele aprendeu Cristo por obra do Espírito de Deus. Ninguém pode aprender nada sobre Cristo numa escola. O único que mostra Cristo, que revela Cristo, é o Espírito Santo de Deus. O qual em outras gerações, presta atenção, irmão, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber que os gentios são coerdeiros e membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Até aí. Então isto está sendo testemunhado pelo apóstolo Paulo. Paulo conheceu o que conheceu, porque naquele dia o Espírito de Deus foi derramado, foi dado. E é Ele que vai revelar tudo sobre o Senhor Jesus. Mas vamos voltar aqui para João. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos, os guarda, esse é o que me ama. Qual o mandamento que o Senhor, agora há pouco, falou para os discípulos que eles tinham que cumprir? Hã? Guarde isso. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote: de onde procede, Senhor, que está para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Vamos colocar junto com esse versículo 26, junto com o versículo 26, o versículo 13 do capítulo 16. 13 do capítulo 16. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará
por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que eu vivo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Irmãos, Jesus está dizendo que quando o Espírito de Deus viesse, ou que depois daquele dia, eles iam conhecer. E ele fala aqui, né, que o Espírito Santo ia ensinar todas as coisas. Ia conduzir eles a toda a verdade. E que o Espírito Santo não falaria dele mesmo, mas que o Espírito Santo ia glorificar o Senhor Jesus. E junto com isso, o Senhor fala assim: quem me ama, guarda a minha palavra. Irmãos, o Espírito de Deus, ele trabalha na igreja para contar para nós tudo sobre Jesus. Ele não fala dele, ele fala de Jesus. A obra do Espírito Santo, desde o dia que ele foi derramado até hoje, não é outra senão falar do Filho. Contar todas as coisas. Toda a obra de Deus, irmãos, é Cristo. O mistério eterno de Deus é Cristo. Todo o propósito de Deus é Cristo. E o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja para descortinar isso. E na medida em que o Espírito de Deus vai honrando Jesus, glorificando Jesus, falando todas as coisas sobre Jesus, contando quem é Jesus, o que acontece com a igreja? Ela começa, vou usar uma expressão aqui que não é correta, tá? Mas ajuda na compreensão. Ela começa a se apaixonar por ele. Lá na lei antiga estava escrito assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bom, aqui não. O Senhor confia, Ele espera, Ele sabe que será amado por aquilo que Ele é. Mas o único que tem competência e conhecimento e poder e meios para contar para a igreja quem é Jesus é o Espírito Santo de Deus. E aí acontece uma coisa tremenda. Nasce uma obediência fruto do amor que a igreja tem por Cristo. Que prova que Ele é amado. Quem me ama, guarda
a minha palavra. Quem já leu a história de Rebeca e Isaac lá no livro de Gênesis? Eliezer, né, era o servo de Abraão, ele recebeu a ordem de buscar uma esposa para o seu filho. E nós sabemos que tanto Abraão como Isaac e Rebeca são figuras de Cristo e da igreja que temos lá no Velho Testamento. Eliezer é uma figura do Espírito de Deus. E ele vai buscar uma noiva para Isaac. Isaac é uma figura de Cristo. Rebeca é uma figura da igreja. E Eliezer chega para Rebeca e ele precisa convencer a Rebeca a sair da casa de seus pais e viajar muitos dias com ele para se casar com um homem que ela nunca viu. Então, Eliezer teve que ser convincente acerca de Isaac. E diz a Bíblia que ele levou muito presente, ele levou coisas bonitas. E desde o primeiro momento, né, ele só fala bem de Isaac, só fala bem de Abraão, e deu presente para todo mundo. E depois de algum tempo é perguntado para Rebeca: você quer ir para se casar com Isaac? Ela fala: eu vou. Irmão, se a gente fizer dá uma olhadinha no mapa lá, a gente vai ver que eles andaram muitos quilômetros. A Rebeca estava longe. Enfim, ela foi para se encontrar com Isaac. E são os dois ali na estrada. O que você acha que Eliezer fez no caminho? Ó, esse Isaac. Mas esse Isaac. E quando eles chegam na casa de Abraão, Isaac está no campo. E eles avistam Isaac de longe. E Rebeca pergunta para Eliezer: quem é ele? Ele fala: é Isaac. Aquele é o Isaac que eu venho falando para você todos esses dias. Sabe o que ela faz, irmão? Isso não desconsidere nenhum detalhe do que está na Bíblia. Fala que ela cobriu a sua cabeça com o véu. Nós sabemos que isso na Bíblia significa submissão, rendição. Quando ela viu Isaac, depois de Eliezer ter diz que imediatamente eles se casaram e foram para a tenda de Sara, né, a sogra dela que havia falecido, enfim. Sabe quem pode fazer o nosso coração amar o Senhor Jesus? O Espírito de Deus. Mas não tem. Não é por um mandamento, querido. Ame o Senhor. Pedro disse: eu vou amar. Jesus falou: espera um pouquinho que nós vamos conferir isso aí. Ele negou. E depois o Senhor procura ele lá no mar da Galileia e pergunta para ele 3 vezes: você me ama, Pedro? Por isso que está lá no contexto a ideia de amar Jesus, porque o Senhor depois contesta Pedro sobre esse amor. E ele vai ter que repetir até falar: olha, eu gosto do Senhor, né?
Mas depois daquele dia, Pedro também amou o Senhor. Nós sabemos que ele foi crucificado de cabeça para baixo. E Pedro, quando foi contestado pelo Senhor lá no Mar da Galileia, o Senhor falou assim para ele: Pedro, você me ama? Bom, Pedro, quando você se converter, quando você me amar de verdade, apacenta as minhas ovelhas. Vai amar aqueles que eu amo. Mas no próximo domingo, posso continuar o outro domingo? Pode? Nós vamos continuar. Entendemos que temos muitas coisas preciosas aqui. E nós vamos ver algumas delas. Ou seja, o que o Espírito de Deus mostra para nós a respeito de Jesus, para que esse amor por Ele brote no nosso coração. Não por força e nem por violência, mas por meu Espírito, diz o Senhor. Nós vamos ver lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo dizendo que só o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus, sabe todas as coisas a respeito de Deus. E só Ele pode conquistar o nosso coração para Cristo. Todos esses irmãos aqui, exceto Judas, foram conquistados pelo Espírito Santo de Deus e amaram profundamente o Senhor. Nós vamos ver como eles demonstraram este amor deles por Jesus. Porque o Senhor deu uma dica. Disse: aquele que me ama, guarda a minha palavra. E nós já vimos que a palavra dele tem um foco. Nós vamos ver o que o apóstolo João falou lá na sua primeira carta. Muitos anos depois de ter ouvido isso aqui, João está vivendo esta maravilha. É tremendo ver como que eles foram completamente cheios de todas estas coisas. Amém? Eu queria pedir aos irmãos que lessem durante a semana, lessem esses 4 capítulos. Não importa, né? Se você puder ler várias vezes, leia. Tá? Ore ao Senhor. Faça anotações, isso vai ajudar bastante, né, no próximo domingo, querendo o Senhor. Amém? Vamos ficar na pé. Meu Pai, eu te louvo junto com os meus irmãos, tua obra, Senhor, maravilhosa. Louvo o que o Senhor nos deu, o Filho, que a sua graça nos alcançou. Nós que estávamos mortos, cegos, alienados, sem Deus, sem esperança. Mas o véu foi rasgado, o Senhor veio até nós, o Senhor fez morada em nós. Somos a sua casa, o seu santuário.
Ah, Senhor, não estamos no Sinai, não nos achegamos àquele lugar horrível, mas o Senhor nos colocou próximos de Ti mesmo, nos achegamos ao Monte Sião, à cidade celestial, nos achegamos a Ti, Senhor, no Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado, um caminho novo foi aberto. Vemos a Sua face, o Senhor nos tem transformado de glória em glória. Oh, Espírito de Deus, que isto cresça e que o varão de estatura completa apareça, que o homem segundo o seu coração se manifeste, que o Senhor seja honrado, glorificado. Te louvamos por isto, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, prospere em cada um de nós. Em nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. E até sexta.